da América para discutir a situação na Venezuela. O chamado Grupo de Lima defende uma saída pacífica para a crise. Os enviados do Jornal da Record, Gilson Fred e Tiago Nolasco, acompanharam o encontro em Bogotá, na Colômbia. Do lado de fora da sede do Ministério de Relações Exteriores, manifestantes contrários à possibilidade de intervenção externa na Venezuela e também contra o ditador Nicolás Maduro. Já na mesa de discussões, representantes de 14 países, mais os Estados Unidos em busca de soluções. O presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, pediu mais apoio internacional contra Maduro. Importante recuperar la democracia en Venezuela porque quienes hoy usurpan el poder amenazan la estabilidad del continente. O Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Na reunião, os países decidiram denunciar a crise humanitária e pedir à Corte Penal Internacional que tome providências. Além disso, querem uma comissão da ONU para investigar possíveis violações aos direitos humanos. Os países também fizeram um apelo para que as Forças Armadas venezuelanas reconheçam Juan Guaidó como presidente. A posição do governo brasileiro é a mesma do Grupo de Lima, de uma não intervenção militar na Venezuela. O Brasil apoia medidas diplomáticas para isolar o regime de Nicolás Maduro e reforçou o desejo de um governo de transição para a realização de novas eleições na Venezuela. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que organismos internacionais como a ONU devem adotar medidas práticas e que uma saída pacífica para a crise passa pelo fim do apoio dos militares a Maduro. Enquanto ele tiver apoio militar, sim, a população que é de oposição e contrária a Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, que seria horrível para o hemisfério como um todo. O ministro das Relações Exteriores explicou que o Brasil pretende continuar ajudando o povo da Venezuela e que não há mais comunicação com o governo de Nicolás Maduro. Não consideramos mais que o regime de Maduro seja um governo, né? Então nós temos todo o contato político diplomático com o presidente Guaidó e sua equipe e seus representantes designados. Cresce o número de militares que abandonam o exército venezuelano e buscam refúgio no Brasil. Quem conseguiu chegar do lado de cá da fronteira agora teme por represálias às famílias que continuam no país. Armados, cansados e com fome. É assim que os militares da Guarda Nacional Bolivariana e do Exército Venezuelano passam dia e noite na fronteira com a Venezuela. Eles formam uma barreira humana debaixo de sol forte para impedir a travessia da ajuda humanitária. Muitos desistiram de servir ao governo do ditador Nicolás Maduro e fugiram do país. Estamos em Brasil. Esse militar gravou um vídeo no momento em que desertava da Guarda Nacional Bolivariana. Hemos tomado a decisão de desertarnos desta Guardia Nacional, pero no por la institución, sino por los jefes, que son los principales corruptos y los que pretenden que nosotros arriesguemos su vida por ellos y no por el pueblo. Luiz Eduardo também pediu refúgio aqui. O Exército Brasileiro confirmou que 10 militares venezuelanos já desertaram e esse número deve continuar crescendo nos próximos dias. Segundo os próprios desertores, muitos militares manifestaram a vontade de abandonar o país para pedir refúgio, porque não concordam com as ordens do ditador Nicolás Maduro. A maioria tem medo que as famílias sejam mortas caso decidam abandonar o posto e atravessar a fronteira para o Brasil. Só hoje, mais 3 sargentos da Guarda Nacional Bolivariana desertaram e deram entrada no pedido de refúgio no Brasil. Muitos têm medo de dar o passo por medo de sua família, por medo a que los torturen. Pido a la Fuerza Armada, a los compañeros que se encuentran todavía en armas, que abandonen ese régimen opresor, asesino. Os militares recebem ordens para matar venezuelanos que não apoiam a ditadura de Maduro. Este vídeo foi gravado hoje em Santa Helena de Guairém. Segundo o prefeito da cidade venezuelana, Emílio Gonzalez, os confrontos na fronteira já deixaram 25 mortos e 84 feridos. Os casos mais graves foram trazidos para receber atendimento no Brasil. O cessar-fogo na fronteira foi negociado entre militares dos dois países. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a segurança.
Ontem à noite, dezenas de apoiadores do ditador Nicolás Maduro chegaram à zona neutra na fronteira em ônibus fretados pelo governo. Eles comemoraram que a ajuda humanitária não conseguiu atravessar para o lado venezuelano. Durante a noite, um grupo de 33 turistas brasileiros conseguiram autorização para regressar ao Brasil. Eles foram levados para a Boa Vista durante a madrugada. A fronteira da Venezuela permanece fechada há 4 dias. 20 caminhoneiros brasileiros que passaram antes do fechamento ainda estão do lado de lá, sem comida e sem comunicação. Os veículos continuam impedidos de voltar ao Brasil. E agora à noite a situação voltou a ficar tensa na fronteira da Venezuela com o Brasil. Vamos falar ao vivo com Leandro Stoliar, que está na região desde a última sexta-feira e tem informações para a gente. Boa noite, Leandro. Houve novos confrontos? Oi, Adriana. Aqui na fronteira de Brasil e Venezuela, no lado brasileiro, não houve confrontos, mas na cidade de Santa Helena de Uairém, a cerca de 20 quilômetros da fronteira, lá no lado venezuelano, os confrontos continuam há mais de 3 dias. Os venezuelanos contam que os militares estão roubando e quebrando os celulares das pessoas que filmam as ações arbitrárias do Exército. Fontes extraoficiais me contaram agora há pouco que o número de mortos nesses confrontos pode chegar a 45 e que muitos corpos simplesmente desapareceram. Segundo os indígenas e fontes ligadas à Prefeitura de Santa Helena, os confrontos na comunidade Del Merey são provocados por uma disputa pelo ouro que existe nas terras indígenas. Segundo os índios, o governo do ditador Nicolás Maduro armou presidiários condenados para invadir as terras indígenas e atirar contra os índios. O ouro seria para pagar dívidas do governo. De acordo com a comunidade humanitária internacional de defensoria dos direitos humanos, o jornalista Henderson Pérez, da TV Venevision, teve a casa invadida e revistada por militares do Exército. Segundo o jornalista, essas ações acontecem porque a TV em que ele trabalha faz oposição ao governo. Agora, falando aqui do Brasil, desde que esses confrontos começaram, 26 venezuelanos feridos, entre moradores indígenas, já foram atendidos aqui e 4 já receberam alta. Adriana e Celso. Obrigado, Leandro. Hoje o desastre da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, completou 1 mês. E o trabalho dos bombeiros em busca das vítimas não parou. São 131 desaparecidos e 179 mortos identificados. Os balões no rio Paraupeba lembram as vidas perdidas na tragédia. Eles foram trazidos por dezenas de pessoas que subiram a ponte e, junto com socorristas, cantaram o hino nacional. Se o penhor nessa igualdade. Rosas também foram jogadas. Em Brumadinho é difícil encontrar quem não perdeu um amigo ou parente desde que a barragem da Vale se rompeu. Tio, tia, amigos, meu esposo. O dia foi de muitas homenagens na cidade que há 1 mês vive a angústia e a dor do luto. Aqui na ponte, que fica sob o rio Paraupeba, moradores deixaram fitas com os nomes das vítimas e faixas pedindo justiça. 1 mês depois da tragédia, Paloma parece ainda não acreditar no que aconteceu. Então parece que foi aquele dia, ontem, e você ainda está sentindo aquela dor, a mesma coisa, não vai passar, não vai. Não há como esquecer, no dia 25 de janeiro, Paloma foi salva por uma corda. Joga pra ela a corda. Misericórdia. Ela diz que nasceu de novo, mas perdeu a irmã, o marido e o filho, de 1 ano e 7 meses. A gente queria que o nosso filho estudasse, tivesse uma profissão. As obras na casa que Alex construía para morar com a família estão paradas. Ele sumiu desde o dia da tragédia. A mãe e a mulher dele sofrem juntas, mas não perdem a esperança. A gente, assim, tem fé dele aparecer vivo. A mala que Robert fez antes de ir para o trabalho na mina do Córrego do Feijão é a última lembrança da mãe. Para Dona Yolanda, o mais difícil é saber que não poderá enterrar o filho levado pela lama. Eu posso sorrir, mas aqui dentro tá um buraco que nem a terra que tá lá naquela lama não vai tampar. Lama que destruiu famílias e também a economia da cidade. Pousadas e restaurantes estão vazios. O clima, a cidade não é a mesma e nunca mais vai ser a mesma. Essa é a verdade, nunca mais vai ser a mesma.
A poucos quilômetros do centro da cidade, o trabalho não para. No córrego do Feijão, as buscas incansáveis de quem não perde a força e nem a motivação diante de tanta tristeza. No Rio de Janeiro, uma estudante de 18 anos foi assassinada na frente de amigos. Ela saiu de casa para se divertir num bloco de carnaval. Foi em um dos acessos à comunidade do Urubu, na zona norte do Rio, que a jovem foi assassinada. A família diz que Beatriz Schunk sempre frequentava o lugar. Ela saiu de casa para aproveitar os blocos de carnaval. No início da noite de domingo, subiu o morro com amigos para fazer um lanche. Uma das amigas de Beatriz, ouvida pela polícia, contou que o grupo estava em uma mesa quando um carro branco se aproximou. O motorista teria se identificado como morador, mas foi o carona quem desceu e atirou uma única vez contra a jovem que morreu na hora. Tá todo mundo na balada aí, não para de chorar. Agora a polícia quer ouvir os parentes e os amigos mais próximos para saber com quem a jovem se relacionava e descobrir o motivo do crime. Beatriz e os pais viviam nesta casa em um bairro de classe média próximo da comunidade. Estudava em um colégio particular, falava 2 idiomas e postava nas redes sociais as viagens pelo mundo. Ela sempre foi incentivada pelo pai, que é guia de turismo. Antes de sair para o carnaval, Beatriz avisou pelo celular que havia feito um bolo para ele. Foi o pai quem passou o dia no IML para liberar o corpo da filha. Na rua onde a família sempre viveu, vizinhos costumam acreditar em uma morte tão violenta. Era uma menina que não tinha envolvimento com nada. Morreu hoje o jornalista esportivo Roberto Avalone, de 72 anos. Muito querido por todos no meio do futebol, tinha uma memória fantástica e era torcedor fanático do Palmeiras. O velório do jornalista teve acesso permitido apenas a parentes e amigos. Roberto Avalone se sentiu mal em casa e morreu no hospital de parada cardíaca no início da manhã desta segunda-feira. Tinha 72 anos e deixou 3 filhos. Avalone trabalhou em jornais, rádios e TVs de São Paulo por mais de 50 anos. Conviveu com grandes astros do futebol das últimas décadas e era considerado por eles um craque do jornalismo esportivo. A paixão que tinha pela sua profissão e pelo Palmeiras ficarão marcados nos nossos corações para o resto de nossas vidas. A imprensa perdeu um belo jornalista e o Palmeiras perdeu o seu símbolo como torcedor. Era o chefe da torcida do palmeirense. Com análises precisas e boas doses de humor e polêmica, Avalone era uma referência na imprensa esportiva. Ele marcou uma época porque ele era muito criativo e ele tinha muitas frases prontas que cabiam em várias situações. Na TV Gazeta de São Paulo, o jornalista comandou durante muito tempo o programa Mesa Redonda, onde gostava de apelidar técnicos e jogadores. Ele que me colocou o apelido do monstro do Parque Antártica, né? Muito obrigado por ter me intitulado Luxemburgo, o estrategista. O primeiro programa de televisão que eu participei em São Paulo foi do Mesa Redonda, cara. Passando já o programa, eu comecei a perceber a quedinha dele um pouco pelo Palmeiras. Ele falou, primeiro bloco, Palmeiras. Segundo bloco,